Olá, pessoal. Olá, eu já começo aqui essa gravação rindo um pouquinho desse nosso alinhamento inicial, eu, o Rock e o Ednei, porque a gente foi aqui fazer um papo inicial rápido de alinhamento de 10 minutinhos, durou 40 minutos e a gente está aqui até agora É, desses alinhamentos, batendo um papo e a gente não começa a gravar. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aí na gravação, nas edições, nos cortes. Muito, muito obrigado mesmo. Eu tenho uma gratidão profunda pelos meus amigos aqui. Rock, obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda. eu que agradeço todo o convite e vamos em frente falar de um tema extremamente importante, extremamente atual, né, Legal. Costabile? Então vamos em frente. Obrigado, Rock. Ednei, nosso artista gráfico, vocês vão ver hoje a facilitação gráfica do Ednei. Muito, muito obrigado pelo seu tempo por aí. Eu que agradeço, meu amigo Costabile, na verdade, o tema, o que nem o Rock falou, o tema é extremamente atual, IA com RH, porque a gente não pode perder a nossa humanidade em hipótese alguma, né? Então, acho que assim, vamos ter bastante coisa, né? Se na resenha a Vamos. gente já levou 40 minutinhos, imagina É, o que a gente vai é, conseguir, né, trocar de ideias aqui e não apresentar para o é? pessoal. Eu agradeço também o convite, assim, estou extremamente honrado de estar com vocês dois aí também. Imagina. Muito obrigado. E se você aqui é ouvinte do Matarazzo Podcast, você vai lembrar do Rock, que estava aqui no Matarazzo Podcast número 28. E essa daqui, eu fiz o convite porque a minha ideia era que essa daqui fosse a gravação especial do Matarazzo Podcast número 30. Especial porque é um número redondo e na minha cabeça fazia sentido. Especial porque é a primeira vez que a gente tem três pessoas, né? Dois convidados aqui comigo. E também porque é um tema que está borbulhando aí no mundo do trabalho, na vida, na sociedade, que é a inteligência artificial. E aí o Ednei ele vem aqui nos ajudar por meio da facilitação gráfica e nas edições aqui posterior a essa gravação, a gente já vai contar com a arte dele, que vai plasmar, que vai desenhar, que vai conseguir assentar todo esse papo que a gente vai ter aqui. E o Rock, porque ele trabalha com o desenvolvimento de pessoas, de liderança, e está dentro do mundo de RH e é especialista na jornada do colaborador e na marca empregadora. Então, a gente entende que a gente está aí agora vivenciando um mundo novo, a gente está no meio de mais uma transição e vamos ver o que vai acontecer por aí. Eu falei um pouco sobre facilitação gráfica, deixa eu só mostrar o que significa isso, né? Eu vou jogar aqui rapidinho dois trabalhos aqui do Ednei para vocês verem que durante o nosso papo aqui e no trabalho do pós, né, o pessoal que faz a edição, a gente vai conseguir trazer aqui um material mais ou menos como esse, obviamente dentro do nosso contexto, que faça sentido dentro do bate-papo que a gente vai ter aqui, e aí o Ednei vai no pós, então, fazer essas conexões, trazer esse tipo de trabalho para a gente. E isso daqui, pessoal, é uma facilitação gráfica que ele consegue fazer tanto em workshops presenciais, em reuniões presenciais, como em workshops e reuniões virtuais também. Eu conto sempre com o Ednei em algumas das atividades que a gente roda por aqui com equipes e com os times aí. Esse aqui é um outro trabalho que ele faz. Então, ó, ele faz todo esse desenho, pessoal. Ele vai concatenando e construindo os conceitos, as pessoinhas que estão participando das discussões, né? Chamando atenção para alguns pontos, para alguns números, e aí a gente vai conseguir contar com esse tipo de material aí. Muito obrigado, Dinei. E se tudo der certo, se isso daqui, se É, esse MVP rodar, o Matarazzo Podcast 30 deixa de ser só ele e talvez vire uma websérie. Vamos ver se rola. Não é isso, pessoal? é isso aí. É isso aí. Rock, eu não vou começar como eu começo normalmente, que é como a gente se conheceu, porque lá no Matarazzo Podcast a gente vai tem lá, né? Mas, gente, olha que engraçado. A última vez que eu encontrei presencial com o Rock em Atibaia, interior de São Paulo, a gente estava envolvido em Verdade. outros projetos. Eu e ele, rodando, rodando, rodando. E aí, o mundo mudou em poucos meses e a gente está envolvido em projetos de inteligência artificial aqui agora. E o Rock acaba de fechar uma turma de IA para RH. Como é que foi esse negócio aí, Rock? Conta pra mim. Não, foi fenomenal. Só até trazendo um papo antes, Costabile, que eu acho que é muito legal. Ao invés de como a gente se conheceu, é como que a IA entrou na nossa vida. Que eu acho que é muito mais legal, né? Da gente pensar. Eu sou um super entusiasta
de coisas novas, né? Quando eu trouxe o Employee Experience para o Brasil, isso em 2019, 2020, a gente não falava isso, não tinha essa noção e tudo mais. E com o IA foi a mesma coisa. Apesar da IA estar presente no dia a dia, a gente vai começar a ver isso efetivamente no Brasil em 2024. Só que em 2023 eu já dava aula pedindo o pessoal usar, fazer os trabalhos no ChatGPT, que era o que a gente tinha ali, né, na época. Ou seja, é aquele passo do empreendedor, e a gente aprende bem nas nossas relações, de estar sempre antenado no que pode vir no futuro. E de 24 para cá foi uma revolução, em todos os sentidos, né? Então a gente teve, foi muito disso, de 2022, 2023. Quando o mundo estava discutindo NFT, aquela imagem do macaco do Neymar e tudo mais, né, que ele pagou não sei quantos milhões pela imagem, eu comecei a ver o embrião da IA como solução geral. No primeiro, tira dúvida para ajudar, para fazer e tal, e depois o potencial dela efetivamente dali em diante. Isso fez com que em 2025 uma grande escola de educação me chamasse para treinar o time interno deles. E aí eles tiveram, enquanto o mercado se retraía, um ganho de 20% no mercado. Isso falou assim, essa escola de educação falou assim, a gente precisa lançar um curso, e esse curso virou um curso aberto, né? É, óbvio que ele tem um período de maturidade, de todo mundo entender, e esse curso foi um sucesso. É, os comentários, o pessoal querendo mais carga horária e tudo mais. Ou seja, a gente começou a trazer para o RH os elementos onde todo mundo ainda está achando que há é só um plantão de dúvida, que nem a gente estava falando, né? Ou é o terapeuta. Tem muita gente usando o IA como que eu posso fazer isso? Que é o que o Google faz. E é muito mais do que isso nesse primeiro passo. E já tem outros passos ali para frente. Daí a gente vai embora na nossa discussão aqui. Puxa o novelo. Nossa, Puxa o cara. novelo, porque É, é um tema que nem a gente estava comentando no bastidor, que se deixar a gente fica 10 horas falando. fica. Vamos ver se essa websérie bate às 10. Cara, eu anotei algumas palavrinhas aqui para depois a gente puxar nos destaques. E revolução é uma palavra forte e é real, né? É isso que a gente está vivendo agora. Sim. É uma revolução. E, nossa, vou tentar puxar como que o IA entrou na minha vida. Eu não sou um early adopter como você, e a gente depois pode falar desse conceito daqui a pouco, da IA. Aham, aham. Mas o dia que eu tive um papo que abriu a minha cabeça para isso, foi não só amor à primeira vista, mas uma dor também à primeira vista, dizendo assim, primeiro que você tinha que ter visto isso antes, beleza, senta e chora, mas vamos olhar para frente. Segundo como que eu tiro o atraso, né? E como que eu consigo colocar isso na minha vida de forma prática, né? E aí, tá fácil eu lembrar quando foi essa pergunta do Rock, porque na semana passada, gente, eu estive presencial num evento de inteligência artificial em São Paulo, na AI Experience 2025, junto com a Cíntia Martins, com a minha colega, minha mentora, minha colega consultora. E foi ela que há um ano atrás, num café despretensioso, que eu e o Rock costumamos tomar de vez em quando, vocês estão por aí? Vamos tomar um café. Mandei mensagem pra Cíntia, falei assim, meu, você sumiu, cara, cadê você? Fomos tomar um café numa padaria e ela falou, como assim você não está usando o chat GPT para maximizar o seu trabalho, ganhar velocidade, ampliar repertório, uma assistente mesmo? Eu falei, não tô, né? Como Google, eu uso o Google. E ela me deu um tapa na cara, dois pés no peito, um chute naquele lugar. E a partir daquele momento eu entendi então que o negócio dela já estava muito, muito, muito para frente. Ela sim já era tendência no mercado de consultoria, treinamento e desenvolvimento de negócio, não só de liderança. E aí a gente passou a usar. Então eu posso dizer que desde esse café, a inteligência artificial faz parte da minha vida diária, gente. Seja em atividades
simples, como o Rock falou, que é utilizar o ChatGPT como um Google, como utilizar o ChatGPT como assistente de trabalho no diário, mas também outras tantas ferramentas que a gente pode vir a comentar e a falar que alguns de vocês que estão nos ouvindo ou assistindo já conhecem ou não também. Porque o Rock me trouxe outro número que eu não vou lembrar. Quantas inteligências artificiais tem por aí, amigo? Ih, mas se você apertar o botão do mute, fica mais fácil da gente ouvir. É Isso IA, vai virar corte, né? Isso vai não, virar corte, né? a IA me bloqueando aqui, não quer que revele segredos e tal. Pois é. Existe um site que é uma biblioteca de IAs, e essa é a minha referência, uma biblioteca mundial, que hoje tem exatamente, vou consultar aqui, 42.051 ferramentas de IA disponíveis hoje no mercado. 42. Ontem eram 42.044 nessa biblioteca. Ou A gente seja, coloca o site aqui embaixo. é muito, muito legal a gente ver que está todo mundo também, não só aproveitando as grandes companhias, ChatGPT, Gemini, Copilot, etc., como também estão criando ferramentas para o mercado. E isso vai ser um boom para 26, 27, eu vou dizer 26 só, mas 26, 27 que vai transformar toda a nossa forma de pensar a IA nos negócios, não só no Nos RH, nos negócios. negócios. É. Eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar com mais detalhe no RH e na jornada do colaborador, que até um dos combinados que a gente fez aqui é que talvez a gente possa explorar a IA para RH dentro da jornada em cada bloco, mas eu queria dar um passo antes, né? É, a IA já existe há muito tempo, isso que a gente ouviu nesse evento da semana passada. Só que a gente está falando de uma nova IA, né, Rock? A gente está falando dessa IA que antes era mais binária, né? Então, um exemplo que eu dei aqui, pessoal, que eu ouvi lá na palestra, foi assim, sei lá, aqueles sprinklers, né? Aquele negocinho que evita incêndios, né? Que abre lá a torneira de água, sei lá se é torneira, que negócio, que espalha água para apagar um incêndio. Aquilo não deixa de ser uma inteligência artificial, porque ele tem lá um negócio medindo toda hora o CO2. Quando ele chega em determinado nível, ele percebe que aquela fumaça é meio tóxica e essa fumaça está sendo gerada por algum dispositivo ou algum fogo, e aí ele vai lá e abre, né, a liberação da água. Aquilo não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Uhum. Evoluindo, obviamente, a própria Alexa, que alguém aí tem em casa, também tem. Mas a gente está falando desse movimento que você trouxe na jornada da linha do tempo, Rock, de 2023, com aquele movimento da OpenAI. O que aconteceu ali? Por que essa AI é diferente das outras que já existem há muitos anos? Eu acho que foi a primeira a se mostrar de fácil uso, né? Isso muda a forma que o Muda a usuário forma. encara isso? Total, total. Na hora que você tem, é uma coisa que é user-friendly, né? E a gente usa, não tem a palavra em português, mas é aquele negócio que é fácil de usar e a pessoa começa a se sentir tranquila, ela replica isso pro resto. E eu nunca esqueço, né, quando eu comecei a usar no final de 22 e comecei a aplicar em 23, e eu pedia isso para os meus alunos de uma faculdade, olha, faça um trabalho no ChatGPT, e o pessoal copiava o que o outro fazia, que ainda não entendia, achava que é difícil, né? Aí a gente viu que, diferentemente das outras, né, a OpenAI com o ChatGPT, ele tinha uma facilidade de você lidar com aquele novo muito melhor do que os outros. É. E eu faço um comparativo de Facebook e LinkedIn. Ou Aham. Orkut, para quem é mais Ah, é. velho, não é Eu o tenho caso de saudade. vocês. Dois, dois. Mas o Orkut era extremamente fácil, era dedutível. Então você conseguia navegar e tudo mais. O Facebook já era mais complicado. E o LinkedIn era a mesma coisa, ele tinha um processo que era pior ainda que o Facebook. Era extremamente difícil. Então, quem era 2012, 13, 14 no LinkedIn, era muito difícil você atualizar, não era fácil. Agora que facilitou um pouco. Então, ou seja, eles demoraram 10, 12 anos para ter minimamente uma coisa que seja fácil ou entendível para fazer. E com a IA, a gente tinha várias.
mas que eram difíceis, e chegou o ChatGPT como, olha, isso aqui é fácil de usar. E na hora que é fácil de usar, fica fácil de adotar em todas as escalas. Interessante. Eu gosto de puxar esse ponto do user-friendly e dessa facilidade de uso, né? Eu vou até contar um caso aqui da semana passada desse evento de inteligência artificial. Então você imagina, né? A gente estava num evento de inteligência artificial. Um Aham. montão de gente. AMB, São Paulo. Imagina, aquele pavilhão Nossa. gigante. Distrito AMB agora. Muito legal. E lá, cara, às vezes era tão grande e tinha tantas palestras simultâneas que a gente às vezes não sabia onde era, né? O tema, onde era a palestra, onde era a conversa. E para ficar procurando na programação, ali no site, digamos, né? Na página web do evento, ele era linear, né? Assim, palestra das 9h30, palestra das 9h45, palestra das 10. Mas aí eles falaram assim: peraí, vamos colocar um aplicativo. Vamos colocar um aplicativo que daí fica mais fácil você navegar, tem um mapinha, né? Você aponta onde você quer ir. Eu falei, bacana. Como que faz para baixar o aplicativo? Cara, fácil, QR Code em 500 lugares. Baixa o aplicativo. Gente, vou chegar no final, tá bom? O evento acabou faz 15 dias, eu não consegui usar o aplicativo até hoje. Porque tem uma coisa que são as camadas de ruídos. Pessoal, olha lá. Era um evento de inteligência artificial, um aplicativo que tinha inteligência artificial embedado, termo técnico, embutido nele. Uhum. E para cadastrar, ele primeiro pediu meu WhatsApp. Eu falei, beleza, muito mais legal, eu não vou ter que fazer cadastro. Coloquei meu WhatsApp, chegou um link rapidinho no meu WhatsApp, cliquei e ele abre o aplicativo e fala assim: qual é o seu nome? Qual é o seu Ah, endereço? Qual é o seu CEP? Qual é o seu CPF? Eu falei, tá bom. Qual é o seu e-mail? E eu tô lá, caminhando no evento, que eu tava querendo chegar na palestra. Beleza? Fiz o cadastro, certo? Enviei. Agora você precisa confirmar o seu e-mail. E eu estou esperando esse e-mail até hoje. Gente, isso chama camada de ruído. Eu tentei 2 vezes, eu escrevi todos os meus dados, eu estava no meio da fila do restaurante, que todos os tipos de evento tem comida e fila, tentando fazer pela terceira vez o cadastro, e aí eu desisti, eu preferi perder palestra e dar um rolê no espaço físico. O ponto é, não adianta nada a gente colocar inteligência artificial no produto se a gente não olha a experiência do usuário. E se a gente não olha, como o Rock olha aqui, a experiência do colaborador, do employee experience. Porque sim. de nada adianta você colocar uma inteligência artificial dentro do seu negócio que talvez não seja o seu gargalo. Ou talvez não seja onde está perdendo tempo e produtividade e velocidade, ou que possa servir para facilitar a vida das pessoas que estão efetivamente ali produzindo resultado para o seu negócio. O que você acha? E outro ponto, Costabile, interessante é o propósito, né? O aplicativo, o propósito era facilitar a sua vida no evento. É. Para que CPF? Para que Para isso? estar no Para que lead? aquilo? Né? Exatamente. Então, assim, o propósito de verdade deveria ser facilitar a vida de quem está dentro do evento. Se o cara, se ele é o Costabile ou não, não me interessa. Ele baixou o QR Code, ele está navegando ali, ele sabe o que está acontecendo. É, mas aí você tem a mistura, tipo, o pessoal do marketing precisa dos dados, porque depois vai É. mandar mensagem. Mas você já fez o cadastro, né, para entrar no evento. Então, eles já Exato. têm tudo isso. Então, Já tinha a CPF, falta já de tinha WhatsApp. clareza de propósito já tinha tudo. A falta de clareza no propósito faz com que as coisas se tornem burocráticas absolutamente sem necessidade, né? E Né? num evento de IA isso acontecer É, é o cúmulo, Inadmissível. é inadmissível, Inadmissível. inadmissível. Aliás, por que que não usaram IA pelos seus gostos? Porque você no cadastro poderia falar assim, eu tenho esse interesse. interesse. Aham. E ele cria um mapa dentro do aplicativo, olha, assista essa palestra porque vai ser isso. Isso foi gerado por IA. Eu tenho isso, isso, isso. É, Aí você finaliza e fica, né, é. pô, Mas eu você acho que cria um esse é o ponto que você mapa falou que é interessante. de jornada Tinha personalizado. Desculpa. stands de IA. Tinha stands de IA. Mas o evento não tinha a gestão da IA.
para personalizar, não é isso? Então, e esse é o dilema agora das organizações. Ah, Tá todo mundo usando IA de forma individual. Então, a gente vê o boom, as empresas estão com a dificuldade de entender qual é a melhor IA. Então, tá muita gente segurando, e ficando refém. Isso aí é uma oportunidade de negócio do Copilot. Por que que é o Copilot? Porque eu já uso o Teams, já uso o Windows, já uso o 365, né? Que é o Office. Office. Eu não vou mudar. Está tudo ali integrado, então eu estou usando. E de longe, o Copilot é a pior delas. Mas é que vai ficar mais usada, porque fica refém. Então as empresas estão se resguardando nisso. Só que estão perdendo justamente a oportunidade de personalizar, seja criando, seja usando aquela que melhor se adequa à realidade da organização. Então a É, gente tem um ponto aí muito forte. é. Só entrando um pouco nessa linha que você falou, das empresas estarem reféns, né? Uhum, E aí, voltando à resenha que a gente fez um pouquinho antes de começar o podcast em si, né? Que é lá atrás, realmente as empresas elas vão ter que colocar na balança realmente esse custo-benefício, né? Então, assim, olha, eu já tenho embarcado uma IA no sistema que eu uso, vou ter um outro, né? Quanto me custa para fazer a integração com as outras coisas que eu tenho ou não? É, e assim, qual o meu ganho efetivo, né? Vale a pena manter uma Copilot que nem você citou, não é uma das melhores, né? Vale a pena isso em função de outras coisas? Então, são decisões estratégicas que eu acho que aí, entrando um pouco na sua seara, que é o RH que precisa também ajudar a sim. caminhar nesse ponto, né? Eu acho que não é nem só o RH, é a diretoria como um todo. É ter essa conscientização, diretoria, presidência, ter essa conscientização no papel estratégico da IA é fundamental. E não simplesmente, isso aqui já está no pacote e vai goela abaixo, como foi mais ou menos o Teams. A gente aprendeu, e aqui a gente está debatendo. O Teams é maravilhoso como ferramenta de reunião, de gestão. É péssimo para apresentação. E aqui a gente está entre facilitadores e a gente sabe bem Eu como que odeio é. com todas as minhas forças. E a gente usa, e ok, a gente usa. A gente sabe fazer, a gente faz acontecer e tudo mais. Esse é o nosso papel. É. Com a IA está acontecendo a mesma coisa. Empurraram alguns modelos goela abaixo, ó, e a gente fica refém, porque eu tenho LGPD, no Brasil. E isso é um fator complicador na hora da personalização. Só que se eu tenho uma decisão estratégica, que nem Ednei, você falou super bem, a gente, eu preciso ter a customização necessária para personalizar a jornada de usuário do meu time, né? Do meu time enquanto empresa. Porque é essa jornada que vai gerar resultados efetivos. Porque, volto a afirmar, IA é meio, não é fim. E o pessoal está usando como fim. Eu vou usar IA para criar um e-mail, eu vou usar IA para fazer um texto, vou usar para fazer uma arte, Ok, mas qual o direcionamento estratégico? Não tendo direcionamento estratégico, qualquer IA serve, né? Lembrei da Alice agora. É mais ou menos isso, é uma adequação desse texto. Não tendo o caminho, uma adequação estratégica certa, eu não tenho uma IA adequada, né? Eu uso hoje 12 IAs no meu 12? dia a dia, 12 no meu dia a dia. E É eu estou bastante, começando né? a criar agente autônomo. Por Isso é quê? legal. Esse é o próximo passo. E eu acho que é inevitável esse passo. Mas até antes de entrar em RH, eu acho que é legal, viu, Gustavo, de virar uma introdução, Aham. né, de IA no mundo, no contexto. Pô, por que que eu uso 12? Porque cada um faz uma coisa. Eu tenho uma IA que grava reunião, eu tenho uma IA que me faz mapa mental, eu tenho uma IA que me resume no carro o podcast que eu estou ouvindo e eu mando por e-mail, eu já recebo por e-mail o resumo. Então, e sai além do ChatGPT, É. Eu acho que né? esse é um ponto importante para a gente puxar. Talvez a gente possa até falar alguns nomes aqui para que a gente deixa
aí para quem não conhece, né, passa a conhecer e para quem quer explorar um pouco mais. Mas antes de falar desses nomes específicos que a gente vai colocar aqui, das aplicações, eu quero fazer um reforço numa fala que o Rock trouxe, gente, que eu acho isso fundamental, tá? Cada IA faz uma coisa bem. E não adianta, então, você tentar usar uma coisa para tudo. É igual aquela analogia do martelo, né? Se você só tem martelo, tudo vai ser prego, né? Então, eu entendo que a gente pode usar uma como principal, como assistente, no meu caso que é o ChatGPT, pago, modelo pago, que ele sim é diferente, gente, do modelo free. E a partir daí você consegue puxar outras, até a partir da ajuda dele mesmo, de prompts ou de dicas, mas você usar outras ferramentas para que você possa ser mais assertivo no seu dia a dia. Então vamos tentar fazer aqui não sei se uma listinha, mas o que a gente usa mais? Dessas 12, sim, Rock, imagino que uma ou outra vai ficar mais específico. Mas em geral, no dia a dia, você usa o chat GPT ou qual que é o seu Então, braço direito? eu dei um passo para trás. Eu uso Ah, todas as versões grátis. você usa a versão Ponto. grátis do chat GPT? Grátis. Não, todos, de todos. Todas, De todas, todos. ok? Porque eu ainda não tenho a maturidade, no meu ponto de vista, Aham, estratégico, de ter uma que efetivamente me que vale a pena. atenda, que vale a pena pagar. É, Não sou contra pagar, não é isso, aham. né? Sim, Mas, sim. por exemplo, eu acho Porque se for que contra, já avisa logo que eu desligo aqui. Não, muito pelo contrário, muito pelo Zoando. contrário. Sou super a favor. Tanto é que eu cheguei a comprar de uma de uma rede que falava que tinha 10, Aham. Às 12 9, e assim. O maior investidor de é, propaganda na vida agora da Meta, pois é. E aí eu fui ver, ele tava quatro versões para para trás. trás da versão grátis. Eu falei, gente, não vou pagar. Então eu É. tenho usado, como eu Nossa, uso muitas, eu uso o limite do grátis que me atende bem. isso é Óbvio interessante. que então e isso que me faz ter É, escalabilidade. é, Então eu uso um limite, né? Óbvio que eu também não tenho o nível de processamento de é. grandes organizações e tal, mas eu uso o ChatGPT no Aham, nível básico, mas com tá. projetos. Aham, Então eu defini estrategicamente um guarda-chuva aham, de que macro projetos eu estou fazendo. Ah, eu estou escrevendo um livro, estou fazendo uma ação para algum cliente, então tem projetos. E aí ele aham, vai seguindo por aí. Então o ChatGPT é a base conceitual de tudo. Eu uso o README e o TETIC para reunião. Então é aquele negócio. A gente que é facilitador facilita, né, participa é por N muito. reuniões de alinhamento. E tem dias que são três, quatro, cinco, Não, nem fala. né? Ou com mentoria, a mesma coisa. Tem dia que você tem oito mentorias, né? Você dedica o dia e você não lembra o que você falou às 7 da manhã, às 6 da tarde. É, Então, ter isso daqui mudou como a vida, né? ajuda, ajuda. Né? Eu nunca esqueço que eu fiz uma reunião com uma empresa que estou dando consultoria, ah, e eu precisava pegar os pontos de todos os líderes. Se não fosse por IA, foram 12 reuniões no dia. É, nossa, Se não como foi? tivesse a IA, não, A não gente ia. faria, a gente faria. Mas com que Não, nível de tempo, de de, dedicação, de dor de cabeça, de profundidade? é. E outra, com Mas, que nível de detalhe que você sim. fazia, né? E aí a gente tinha o Fireflies, que ajuda a fazer mapa mental. Você tem o Gamma Você App, que gosta, né? ajuda... Gosto. O Gamma App, que ajuda a fazer apresentação. Eu, por exemplo, hoje não me preocupo mais com apresentação. Você tem Gamma feito os App, PPTs na gama. tem vários outros. O próprio Copilot faz muito bem a apresentação, porque ele já está integrado no, no, Cara, eu não consigo usar ainda. Eu não no curto. PowerPoint, então dá para fazer. E aí você usa a combinação, né, do Copilot com o Com o próprio. ChatGPT. Ah, Não, com o com o ChatGPT. ChatGPT.
Então você gera o prompt do ChatGPT e cola no Copilot. Ah, isso eu gosto também, a gente tem usado bastante Então você também. faz isso. Então você acaba tendo esse cruzamento. E cada, vamos dizer assim, IA popular, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, Perplexity, né, são bons numa especificidade. É, Então, o Perplexity, por exemplo, é ótimo para banco de dados. Então, se você quer usar, você tem banco, né, um para banco de dados, é, você usa o Perplexity. Você não vai usar o ChatGPT. O ChatGPT vai te dar um parâmetro. O Copilot, ele é bom nessa interligação com o Office. Então, dá para a gente criar um texto, criar uma apresentação legal. O Gemini, ele é ótimo com figura. Ele é muito melhor para fazer figura do que o ChatGPT. Que foi onde viralizou o ChatGPT, né? Quando todo mundo criou aquelas imagens do estilo mangá, estilo estúdio, não sei o quê e tal. aham, é, Né? Que foi o grande turnaround, né? O turning point ali. Foi, olha, todo mundo. E todo mundo fez as É, figuras. e não só isso, mas questionando os direitos autorais, né? E aí você, Exato. você se questionando se aquilo que a IA está fazendo, ela está roubando ou não está roubando de alguém, né? Como referência ou não. Então, uma coisa é, é, é bem interessante. E Rock, você comentando aí sobre a especificidade de cada IA, eu tenho uma que eu assino, que eu uso Uhum. sempre, que é a Cloud, mas eu tenho três ou quatro que são específicas para alguns processos que eu não uso o mês inteiro, não uso o ano inteiro. Então eu vou lá e pago, né, aquele crédito que eu paguei, ele é o suficiente para me trazer a melhor solução, porque aí ela tem uma solução mais profunda, né? E depois eu cancelo, né? Deixo de pagar. Então, assim, realmente é possível você trabalhar com as IAs gratuitas e se for uma coisa extremamente específica, você ir lá pagar um crédito de R$ 100 e te poupa um mês inteiro de pesquisas, de buscas. é, É assim uma coisa. É o teu É, hora é, é. investimento, né? Exatamente, é um exatamente, investimento. exatamente. É um É um investimento. investimento bem interessante. E esse é um ponto legal, por exemplo. Teve uma IA que revolucionou minha vida, que é o Manus. O O Manus Manus é, revolucionou. e essa é uma que eu estou usando muito. E que se eu tivesse que pagar uma, eu pagaria essa. Se tivesse que escolher dentro da condição financeira tal, Manus. Por que o Manus? Manus. Porque ah, ao invés, o que que é o ChatGPT, né? Que você pergunta, responde, né? E ela é linear. O Manus é na diagonal, então ela consegue fazer múltiplas coisas para resolver um problema seu. Então, o que que eu faço com a Manus? Eu prospecto clientes no meu LinkedIn através de ações específicas da IA. Então, qual que o ChatGPT me procure tal coisa. Agora faça isso. Agora faça isso. No Manus com prompt ele já me dá uma lista de clientes do meu bairro, quem é cliente potencial, quem não é cliente potencial, e pelo meu LinkedIn ele acha quem é o cliente, os contatos e tudo mais. Isso já é uma forma disruptiva de você fazer Total, prospecção. total. E disso eu já ganhei dois clientes. Que legal. Né? Se a Já gente se pegar, pagou, me lembro disso. já se pagou. Não, É, nem, é, já, não, já, não pagou porque veio os créditos, né? Mas Não, não pagou porque eu não, não paguei, né? não Não, paguei. não se pagou porque exatamente, eu não né? paguei. Mas Mas isso, Rock, que é interessante. Voltando lá no prompt, né? Saber fazer a pergunta certa. Para você saber fazer a pergunta certa, não é o IA que vai te ensinar a fazer o não, prompt, é não. o seu repertório. Então a gente, É, voltando naquela coisa, o senso crítico, ele é mais importante do É. que o resultado da IA, né? Aliás, eu tenho. Isso vai virar corte. Eu tenho uma. Primeiro, duas coisas. O brasileiro não sabe perguntar porque ele é treinado a ser cartesiano, desde pequenininho, a responder sim ou não. ok. Então, é mãe e pai, Costabile é pai recente, vamos dizer assim, E um monte. né? O teu pequeno tá com três, A menina vai fazer 3 agora esse vai mês. fazer três. Ela tá começando a fase das perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Sim. E aí vai chegando um ponto que você vai perdendo a paciência. Ah, porque sim, porque a professora da escola tem que fazer fila do menor para o maior. Por quê? Porque sim. E aí a gente vai criando.
pensamento cartesiano. Quando adolescente, hoje a molecada não vai mais pra balada. A gente, a gente ia pra balada, volte até as 10 horas da noite. Ah, por quê? Por quê? Porque sim, porque o pai e mãe se obedecia. E ponto final. E você cresceu com isso. E a gente acaba tendo a dificuldade de ter senso crítico, né, como você disse super bem, porque a gente não consegue pensar de forma diferente. Nos meus treinamentos, em todos, eu faço um jogo de perguntas e dá tela azul na galera. Eu É. faço assim, vocês só podem conversar por pergunta. Dá tela azul na segunda pergunta, porque não consegue ter o É da senso Bang. crítico. Olha, Dá sabe, bug. falando sobre a minha filha, eu tenho essa prancheta aqui, vou mostrar para vocês, uma prancheta velhinha, velhinha, velhinha. Estou fazendo minhas anotações aqui, da HSM. Ela tem a idade da minha filha. Minha filha nasceu em 98, foi quando eu fui num evento da HSM e ganhei essa prancheta. Eu amo essa prancheta. E sempre que a minha filha vinha fazer uma pergunta, ela vinha com a pranchetinha e uma canetinha, porque eu sou de explicar desenhando. Ah, Então vá. era sempre assim. Então, assim, nunca chegou já fazia facilitação gráfica com ela. Então, assim, nunca chegou uma pergunta que a gente não ficasse 10 minutos conversando, né? Eu entendendo por que que ela estava perguntando tudo. Eu me recordo que teve uma pergunta que ela fez, que ela perguntou assim: o que foi o Muro de Berlim? Né? Ela estava, acho que na quinta ou sexta série. E aí eu fui explicar para ela a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Aí expliquei a Segunda Guerra Mundial, na verdade ela perguntou o que que foi a queda do Muro de Berlim. E aí eu expliquei para ela, desenhei um mapinha da Europa, desenhei, ó, desse lado assim, daquele lado assado, tá contando capitalismo, socialismo, não sei o quê, comunismo e aí em 1989 aconteceu isso, e aí a gente fala bastante, já Ah, vá. emendei eu lembro que o Gorbachev, quando ele assinou, né, Nossa. é, a Folha fez uma propaganda, porque ele assinou com uma caneta Bic. E aí a BIC, o cara da agência falou assim, puta que meu, o cara assinou com a BIC, né? Caraca. Né? E aí era uma página inteira na Folha, aí já contei para ela que não sei o que, aí a gente já emendou a parte de propaganda. Bom, conclusão, ela acertou na semana seguinte na prova a questão, e a questão embutia coisas sobre a Segunda Guerra Mundial e ela soube responder porque a gente conseguiu ter aquele diálogo, aquela Um contexto conversa, Aham. maior. É. aquele contexto maior, que hoje realmente a gente sente muita falta justamente porque é cartesiano, né? Então, assim, É. É. você estimular as perguntas. Então, a primeira É. pergunta que eu sempre fazia é assim, mas para que que você quer saber isso, né? Porque aí entra aquela experiência que o Constable falou, né? Se você tem um aplicativo e o Rock falou, pô, olha o perfil do que ele está querendo e apresenta a melhor Um plano resposta para para ele. ele. Em É. favor do Então, usuário, né? Não em olhando para favor do usuário, tecnologia. né? E aí, olhando para minha filha como usuária, me fala um pouco do que você quer, para que lado você quer ir, para a gente poder conduzir e não perder tempo com coisas que não fazem sentido, né? É. Então, mas isso ó, que você falou do cartesiano, É. assim, infelizmente é uma coisa latente e é difícil combater, né? É o É. pensamento É. lateral, né? O pensamento lateral, Exatamente. isso que o Rock traz no Manus, que é o pensamento em diagonal, que ele consegue agregar outros pontos de vista também. Eu confesso que eu não estudei, não aprofundei no Manus. O Claude também eu não uso muito. Aqui a gente usa o ChatGPT como meu braço direito, né? E eu uso muito o Perplexity para outros movimentos mais profundos, planos de negócio, planos de o cronograma de tabela, de agendas, deep diving, pesquisas mais profundas. O ChatGPT tem uma opção de deep diving ali, funciona bem também, mas aí você tem que mexer no parâmetro. Talvez mais pra frente a gente você dá um Google aí, ou É. escreve no ChatGPT, você que está ouvindo aí, porque ele tem uma opção lá de mudar o tom dele, o estilo, o tipo, Sim. e ele pode fazer um Sim. deep diving, mas o Perplexity ainda é melhor. E eu uso muito, gente, um aqui, que é o Notebook LM, que é um do Google, que é o melhor que existe para consolidar insumos para você estudar. Então você coloca, ele não pesquisa na web. Você que tem que colocar as fontes. Pode ser um site específico, mas ele não vai buscar. Você tem que apontar o site, aponta o YouTube, coloca o PDF, coloca o livro inteiro, ele não consegue buscar na internet, porque o livro não é aberto, no caso. E aí ele faz um compilado para que você possa estudar e acelerar a sua curva de aprendizagem. E aí ele te dá como output diversos tipos
de formatos. Então você consegue gerar mapa mental, que o Rock gosta. Você consegue gerar podcast, cara. Então pode ter uma voz falando para você sobre aquilo, ou pode ser um podcast de debate, duas vozes de inteligência artificial contrapondo temas. Pode ser um PDF, pode ser um vídeo. Então, aqui nos workshops de preparação, nas atividades de preparação dos meus workshops de liderança, eu compilo uma curadoria de conteúdo, subo no notebook LM e gravo um vídeo ou eu não gravo nada, eu aperto um botão, os caras gravam Ele lá, gera. É. né, gera o vídeo e o áudio por exatamente R$ 0 por mês. Eu acho um absurdo isso. E assim, tem uma profundidade muito boa, porque ele não viaja na maionese, né? Porque ele está dentro do insumo técnico que você colocou para Que ele. você passou. Vale a pena. E, É e, e muito é legal. bárbaro, ó. Várias É dicas a gente está bárbaro. dando aqui e eu vou dar mais uma. O brasileiro não sabe criar prompt, Esse é um a gente desafio. volta. Esse é o desafio. E aqui eu tenho uma técnica que pode ajudar todo mundo, que é uma técnica inspirada no feedback, obviamente, mas é situação, problema, pergunta. Se você criar um prompt seguindo isso, situação, problema, pergunta, você vai ter um prompt minimamente razoável para te dar respostas não genéricas. E tem uma IA só para gerar prompt. O Tem, PRD, ele gera prompt para você. Eu Então adoro você. PRD. Eu adoro É, PRD. Eu tenho usado ele. bastante PRD. Exato, ele gera o prompt e acaba te ajudando aí. Mas exatamente, na verdade, o prompt, ele é isso que você falou do saber perguntar, e por trás de saber perguntar é você ter o mínimo de repertório sobre aquilo sim, que você, sim. que você pretende É, melhorar, avançar, né? Então, é. né? Gente, o PRD é muito legal isso que você está falando, Ednei, porque assim, por exemplo, eu uso o Perplexity para atividades mais complexas, né? E ele é complexo no uso, isso do que o Rock trazia lá atrás, sobre o user-friendly, ou sobre a facilidade de ele entender o que você quer. Então eu uso o PRD ou o ChatGPT para gerar o prompt que eu vou colocar no Perplexity. Olha que Uhum. interessante, né? Porque é um encadeamento de inteligências artificiais. Pode ser que alguém me pergunte, cara, mas por que você não faz tudo isso no ChatGPT? O Rock respondeu. Porque cada uma nasceu para uma coisa diferente. É assim que funciona a vida. Cada uma tem uma profundidade diferente. Eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui ouvindo. Eu queria agradecer muito quem está vendo aí no YouTube. Eu queria agradecer vocês dois também. Muito, muito obrigado. E o convite é para que vocês que estão aí do outro lado testem, gente. Pega uma delas, Ah, testem qualquer uma, qualquer uma. Pode ser no áudio, pode ser no carro, pode ser em texto. O ChatGPT hoje é a mais fácil, a grátis que funciona melhor. Você vai testando aí a partir dela. Ela é um novo Google na vida. Se você não aham, usa como aham. Google, já está errado. Estou fazendo uma afirmação que eu corro riscos. Mas se você não está usando como Google, pelo menos como Google, já está Que é o errado. mínimo. Que é o É o mínimo. mínimo. E É o está mínimo. errado esse uso, mas é o mínimo. É o mínimo. Para depois você colocar o pezinho na água e depois você pular na piscina e com alguma boia, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, obrigado. E, gente, testem, testem. Se Teste. arrisquem. Vocês não têm nada a perder.